Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana que agora começa, o tempo ordinário, o tempo comum, eu gostaria de trazer a vocês algumas reflexões do Padre Francisco Fernandes Cavarjal. Ele tem uma coleção publicada pela editora Quadrante chamada Falar com Deus. E nessa coleção ele dedica meditações para cada dia do ano. Essa primeira semana eu gostaria de utilizar essas meditações para elevar a nossa alma a Deus e fazer-nos pensar e meditar nas coisas divinas. Hoje, domingo, solenidade do batismo do Senhor, vamos tratar justamente esse tema, segundo as reflexões do Padre Francisco Carvajal. Escutemos. Na solenidade de hoje, comemoramos o batismo de Jesus por São João Batista nas águas do Rio Jordão. Sem ter mancha alguma que purificar, Jesus quis submeter-se a esse rito tal como se submetera às demais observâncias legais que também não o obrigavam. Jesus desejou ser batizado, diz Santo Agostinho, para proclamar com a sua humildade o que para nós era uma necessidade. Com o batismo de Jesus, ficou preparado o batismo cristão, diretamente instituído por Jesus Cristo e imposto por ele como lei universal no dia da sua ascensão. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, dirá o Senhor. E depois ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O dia em que fomos batizados foi o mais importante da nossa vida, pois nele recebemos a fé e a graça. Assim como a terra árida não dá fruto se não recebe água, assim também nós, que éramos como lenha seca, nunca daríamos frutos de vida sem esta chuva gratuita do alto. Antes de recebermos o batismo, todos nós nos encontrávamos com a porta do céu fechada e sem nenhuma possibilidade de dar o menor fruto sobrenatural. A nossa oração pode ajudar-nos hoje a agradecer por termos recebido esse dom imerecido e a alegrar-nos por tantos bens que Deus nos concedeu. A gratidão é o primeiro sentimento que deve nascer em nós da graça batismal. Devemos agradecer a Deus que nos tenha purificado a alma da mancha do pecado original, bem como de qualquer outro pecado que tivéssemos naquele momento. Todos nós somos membros da família humana, que foi danificada na sua origem pelo pecado dos nossos primeiros pais. Este pecado original transmite-se juntamente com a natureza humana por propagação, não por imitação, e está em cada um como algo próprio. Mas Jesus dotou o batismo de uma eficácia especialíssima para purificar a natureza humana e libertá-la desse pecado com que nascemos. A água batismal significa e atualiza, de modo real,
o que é evocado pela água natural, a limpeza e a purificação de toda mancha e impureza. Graças ao sacramento do batismo, tu te converteste em templo do Espírito Santo. Não te passe pela cabeça, nos dizia São Leão Magno, afugentar com as tuas más ações um hóspede tão nobre, nem voltar a submeter-te à servidão do demônio, porque o teu preço é o sangue de Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que quando Cristo foi batizado no Jordão e sobre ele pairou o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, a perseverança contínua no vosso amor. O batismo iniciou-nos na vida cristã, foi um verdadeiro nascimento para a vida sobrenatural. É a nova vida pregada pelos apóstolos e da qual Jesus falara a Nicodemos, quando disse: em verdade te digo que quem não nascer do alto não poderá ver o reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O resultado desta nova vida é uma certa divinização do homem e a capacidade de produzir frutos sobrenaturais. A nossa dignidade mais alta, a condição de filhos de Deus que nos é comunicada ao sermos batizados, é consequência dessa nova geração. Se a geração humana dá origem à paternidade e à filiação de maneira semelhante, aqueles que são gerados por Deus são realmente filhos de Deus. Vede que amor teve o Pai em querer que nos chamássemos filhos de Deus e que o sejamos realmente. Caríssimos, agora nós somos filhos de Deus. No momento do batismo, pela efusão do Espírito Santo, produz-se, pois, o milagre de um novo nascimento. Numa das orações que se rezam quando a água batismal é abençoada na noite da Páscoa, pede-se que, assim como o Espírito Santo desceu sobre Maria e produziu nela o nascimento de Cristo, da mesma forma desça ele sobre a sua igreja e produza no seu seio materno, a pia batismal, o renascimento dos filhos de Deus. Estas palavras tão expressivas correspondem a uma profunda realidade. O batizado renasce para uma vida nova, a vida de Deus, e por isso é seu filho. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agradeçamos ao nosso Pai Celeste, que tenha querido conceder-nos dons tão incomensuráveis, tão fora de qualquer padrão. Como pode fazer-nos bem considerar frequentemente essas realidades? Padre, dizia-me aquele rapagão, estava pensando no que o Senhor me falou, que sou filho de Deus, e me surpreendi pela rua, de corpo emproado e soberbo por dentro. Eu sou um filho de Deus. Aconselhei-o com segurança de consciência a fomentar esta soberba. Na igreja, ninguém é um cristão isolado. A partir do batismo, o cristão passa a fazer parte de um povo, e a igreja apresenta-se como a verdadeira família dos filhos de Deus. Foi vontade de Deus que a santificação e a salvação dos homens não se dessem isoladamente, sem qualquer conexão entre uns e outros, mas constituindo todos um povo que o confessasse em verdade e o servisse santamente. Ora, o batismo é a porta por onde se entra na igreja. E na igreja, precisamente pelo batismo, somos todos chamados à santidade, cada um no seu próprio estado e condição. A chamada santidade e a consequente exigência da santidade pessoal são universais. Todos, sacerdotes e leigos, estamos chamados à santidade e todos recebemos com o batismo as primícias dessa vida espiritual que, por sua própria natureza, tende à plenitude. Outra verdade intimamente unida a esta, a da condição de membros da Igreja, é a do caráter sacramental do batismo. Um certo sinal espiritual e indelével, impresso na alma. É como um selo que exprime o domínio de Cristo sobre a alma do batizado. Cristo tomou posse da nossa alma no momento em que fomos batizados. Ele nos resgatou do pecado com a sua paixão e morte. Com estas considerações, compreendemos bem
porque é de desejar que as crianças recebam sem demora esses dons de Deus. Desde sempre, a Igreja pediu aos pais que batizassem os seus filhos quanto antes. É uma demonstração prática de fé. Não é um atentado contra a liberdade da criança, da mesma forma que não foi uma ofensa dar-lhe a vida natural, nem alimentá-la, limpá-la, curá-la, quando ela própria não podia pedir esses bens. Pelo contrário, a criança tem direito a receber essa graça. No batismo está em jogo um bem infinitamente maior do que qualquer outro, a graça e a fé, talvez a salvação eterna. Só por ignorância e por uma fé adormecida se pode explicar que muitas crianças sejam privadas pelos seus próprios pais, já cristãos, do maior dom de sua vida. A nossa oração dirige-se hoje a Deus, para que não permita que isso aconteça. Que bom apostolado podemos e devemos fazer, em tantos casos, com amigos, colegas e conhecidos. Até aqui a citação do Falar com Deus. Desejo a todos nesse domingo as bênçãos copiosas do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Declaro meu amor incondicional a Jesus e sua igreja, onde alicerço a minha fé. Jesus me libertou, Jesus me fez viver. Me sinto tão feliz por ter a graça de dizer: eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar. Eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar. Eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar a minha fé por outra fé, a minha fé por outra fé, a minha fé por outra fé. Não me deixo enganar, estou esclarecido. Conheço a palavra e permaneço sempre firme. Peço, meu Senhor, que essa felicidade que eu sinto se propague e encha todos os lugares. Eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar. Eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar. Eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar a minha fé por outra fé, a minha fé por outra fé, a minha fé por outra fé. Não ataco, não critico, rezo pela unidade. Respeito meus irmãos, não nego a minha identidade. Que haja um só rebanho, que haja um só pastor, que haja harmonia, muita paz e muito amor. Eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar. Eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar. Eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar a minha fé por outra fé, a minha fé por outra fé, a minha fé por outra fé, a minha fé. Eu amo a minha igreja por outra fé.